Cantamos, ouvimos, vimos, né? Cristo morreu. Pelo meu, pelo teu, pelo nosso pecado. Foi sepultado. Não tinha nenhum túmulo. Um homem piedoso, até então um seguidor escondido, José de Arimateia, revelou-se um homem corajoso. Um homem rico, que soube usar bem seu dinheiro. Com um túmulo comprado, com grande quantia, sepultou o nosso Salvador. Mas a morte não o deteve. Ele ressuscitou. E glórias, glórias e aleluias por isso. Nosso Salvador está vivo e voltará. Assim como nós, nesse período, né? Lembramos, pregamos, falamos, cantamos da morte, da cruz, do sangue, também precisamos lembrar da ressurreição. Porque sem ela não há salvação. Sem ela não há vida. Sem ela não há esperança. Sem ela não há nada. Nem sequer pregação. E é sobre isso que nós vamos meditar. A importância da ressurreição de Jesus. Depois nós cantaremos, né? Sobre ressurreição. Vamos meditar então, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 1 ao 11. Vamos colocar em pé para a leitura. Todo o capítulo 15 é sobre ressurreição. Fala primeiro da ressurreição de Cristo, vai falar depois de como a ressurreição de Cristo impacta na nossa ressurreição e depois como ela é feita, como acontecerá a nossa ressurreição. Isso é todo o capítulo 15. Nós vamos meditar dos versos 1 ao 11. Que diz assim: Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim, tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Até aqui. Tomem assento, por favor. Então, a ressurreição de Cristo, e é o grande argumento de Paulo aqui, é parte fundamental da fé cristã e por isso deve ser pregada. E conforme eu disse ainda há pouco, nós nesse período de Páscoa, lembramos do sacrifício de Cristo, da sua dor, lembramos do seu corpo dado voluntariamente para a morte, lembramos do sangue vertido, lembramos das suas palavras na cruz, do seu sepultamento, até porque a morte de Cristo foi no período de Páscoa e não é por acaso. A ceia foi instituída no período de Páscoa, não foi por acaso. A Páscoa representava a libertação do povo da escravidão do Egito e o sangue de Cristo nos libertou do império das trevas, do império do pecado. Assim como o sangue do Cordeiro no alto das portas no Egito livrou o povo de Israel, o sangue de Cristo nas nossas vidas nos livra do pecado e da morte.
Então nós precisamos também lembrar que, do mesmo modo que o sacrifício, a cruz, precisamos lembrar da ressurreição. Aliás, hoje, domingo, dia de aleluia, domingo da ressurreição. A morte foi vencida. O poder da morte foi derrotado. Um dia, a realidade da morte será completamente erradicada. E é o que nós aguardamos. Essa é a nossa esperança. Porque Cristo ressuscitou. Por isso nós temos esperança. A ressurreição, então, é demasiado importante, pois sem ela não haveria salvação. Sem ela estaríamos ainda em nossos pecados e sem a justificação devida diante do Pai. Sem ela não teríamos esperança de nada além dessa vida aqui. Sem ela, a nossa pregação seria vã. Porque nós pregaríamos o quê? Um Salvador morto, moralismo, esperança nesta vida que acabaria com a morte. É o que diz o capítulo 15 da carta aos Coríntios. Paulo trata exatamente disso, a importância da ressurreição de Cristo para a salvação. Nossa esperança, nossa ressurreição futura. Nós precisamos lembrar dessas coisas sempre. Nada melhor do que lembrarmos do período da Páscoa. Então vamos ao texto. Versos 1 e 2. Paulo aqui não parece que está respondendo nada à igreja de Coríntios. Porque nos outros capítulos, em especial do 7 em diante, até 14, ele está respondendo perguntas que a igreja fez em carta enviada a ele. Aqui não parece isso, parece que ele está corrigindo alguma coisa que ele soube, lá no capítulo 1 diz que ele soube de como estava a igreja, pela família de, esqueci o nome, Cleopas não, vou ter que olhar. E eu não anotei. Verso 10 diz que ele soube das divisões que há entre vocês, foi informado pela casa de Cloe que há brigas entre vocês. Então Paulo estava sabendo de coisas que estavam acontecendo na igreja. E aqui parece que ele está corrigindo então entendimentos equivocados sobre o assunto ressurreição, e não respondendo perguntas como ele fez nos capítulos anteriores. Paulo inicia então dizendo que a igreja deveria lembrar do evangelho pregado por ele, evangelho completo pregado por ele, e eles deveriam continuar firmes nesse evangelho. Evangelho esse que, se guardado integralmente, tinha poder para salvar. E presta atenção nisso. Nós ouvimos muitas coisas por aí com o nome de evangelho. Só há um evangelho, que é Cristo, a obra completa de Cristo. Se nós mutilarmos o evangelho, tirarmos alguma coisa, tirarmos a cruz, tirarmos a ressurreição, um ou outro, tirarmos a humanidade de Cristo, tirarmos a divindade de Cristo, tirarmos alguma coisa do evangelho, não é o evangelho. É uma notícia, mas não é a boa notícia dos céus, personificada e encarnada em Cristo. Então, não tem poder para salvar. É o que Paulo diz no início desse capítulo. Por meio do evangelho, então, no verso 2, por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim como preguei a vocês, a menos que vocês tenham crido em vão. Então nós precisamos prestar atenção que evangelho ouvimos, que evangelho seguimos, que evangelho pregamos. Se nós tirarmos um pedaço, se nós mutilarmos o evangelho, não é o evangelho da salvação. Por isso ele diz então que os coríntios, embora tivessem ouvido o evangelho completo pela boca de Paulo, alguns da igreja estavam afirmando não haver ressurreição. Mais uma vez a igreja de Corinto dividida, desde o início até aqui. Talvez a filosofia grega estivesse influenciando mais a igreja do que o evangelho. Segundo Carlos Oswaldo Pinto, os epicureus negavam qualquer tipo de vida após a morte. Filosofia grega. Os estoicos estão ganhando força hoje de novo. E muitos crentes seguindo o estoicismo como se fosse evangelho, nos tempos atuais. Porque eles são bem disciplinados.
tem um rigor com a saúde, tem um rigor com o corpo, mas não é o evangelho. Os estoicos criam que a alma do indivíduo se fundia com a divindade, o que equivalia à perda da existência individual. Algo parecido com o hinduísmo. Os platônicos negavam veementemente a possibilidade da ressurreição corpórea. Até os judeus, sob orientação dos saduceus, negavam a possibilidade de ressurreição. Então a igreja de Corinto estaria prestando mais atenção ao mundo filosófico do que o evangelho da salvação que foi pregado por Paulo na sua integralidade. Isso impactaria em tudo na fé evangélica. E impacta em tudo na fé evangélica. Primeiro que se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, os pecados não foram retirados, não foram perdoados. Se os pecados não foram perdoados, não há salvação. Então, parte da igreja de Corinto não estaria salva, crendo desta forma, conforme Paulo adverte. Porque é por isso que ele diz no verso 12: ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição? Vocês são loucos. Aí é da minha parte. Veja agora os argumentos no verso 17 e 18. Se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram, ou seja, que morreram em Cristo, estão perdidos. Um evangelho pela metade não salva, porque não é evangelho dos céus, não é Cristo, não é sobre a obra de Cristo. Ora, sem ressurreição de Cristo, a morte não foi vencida. E ela continua, então. A morte é a punição do pecado. Conforme Deus disse a Adão: se vocês comerem deste fruto, vocês morrerão. É a punição do pecado desde então. Se a morte, então, continua, que é a punição do pecado, então a maldição ainda está sobre a humanidade. E o ato de crer é inútil se não há ressurreição. Deste modo, a ressurreição de Cristo é parte fundamental da fé cristã. Não há evangelho sem ressurreição. Não há pregação sem ressurreição. É por causa dela, da ressurreição de Cristo, que temos a esperança de nossa ressurreição. Por isso que muitos textos ensinam e demonstram que sem ressurreição não há vida. Sem ressurreição não há salvação. Sem ressurreição não há perdão. Sem ressurreição não há esperança. Vou citar alguns. Pela ressurreição de Cristo nós temos uma viva esperança da herança. Pedro, na sua primeira carta, versos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Tudo isso porque Cristo ressuscitou. E glórias a Ele por isso. Pela ressurreição de Cristo fomos justificados de nossos pecados. A ira de Deus foi imputada sobre Cristo e a justiça de Cristo imputada sobre nós. Olha Romanos 4, versos 24 e 25. A nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Somos justificados diante do Pai por causa dos nossos pecados, porque Cristo ressuscitou. Senão não haveria justiça a ser imputada, não haveria justificação. Continuaríamos nos nossos pecados. Pelo poder da ressurreição de Cristo recebemos nova vida, regeneração, vida diferente. Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 5 e 6. E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, uma alusão à ressurreição. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, amados, se não houvesse ressurreição de Cristo, a salvação não seria uma realidade. Paulo chega a dizer neste capítulo
que se nós pensamos assim, então nós somos mentirosos, porque nós pregamos uma coisa e cremos em outra. Olha o fundamento ou a importância da ressurreição de Cristo para a nossa fé, para tudo que fazemos. É o primeiro passo da exaltação de Cristo que nós lemos lá em Filipenses capítulo 2. Ele humilhou-se encarnando-se, ele foi humilhado no caminho de morte, e mais ainda numa cruz, morte de maldito, mas Deus o exaltou, ressuscitando. Depois vem a ascensão, e depois ainda acontecerá o retorno de Cristo, que não voltará mais como servo, mas como Senhor glorioso. A ressurreição é importante. Por isso, nos versos 3 e 4, Paulo diz que ele pregou, então, esse evangelho completo. E eu chamo a atenção para isso de novo. O evangelho precisa ser pregado na sua totalidade, que é a obra de Cristo. Se nós deixarmos de lado, abandonarmos alguma parte da obra de Cristo, nós vamos pregar qualquer coisa menos evangelho. Por isso a igreja em Corinto não deveria ter dúvidas ou inventar tais pensamentos de que não tem ressurreição. Uma parte da igreja, né? Ou de que não haveria ressurreição futura. Paulo pregou a morte de Cristo como pagamento pelos nossos pecados, predita pelas Escrituras. Ele pregou que Cristo foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Então as Escrituras já vinham dizendo o que aconteceria com o servo sofredor e que ele ressuscitaria. Lá em Isaías 53 já tem um prenúncio da ressurreição, da vitória. Jesus falou sobre as Escrituras com os discípulos no caminho de Emaús, Lucas 24, falou a esses dois discípulos que as Escrituras davam testemunho dele, de toda a sua obra, e então ele discorre. Lucas não registrou a conversa de Jesus com os discípulos. Seria interessante. Mas onde encontramos no Antigo Testamento essas predições, essas profecias? Alguns textos, então. Jesus mesmo disse, em Mateus 12, 38 ao 41, que o fato de Jonas ter ficado 3 dias no interior do peixe foi o sinal de que Jesus ficaria 3 dias no interior da terra, anunciando então sua morte e sua ressurreição. Exatamente como aconteceu. Salmo 16, versos 8 ao 11, faz uma alusão de que Deus não deixaria o seu santo na morte. Pedro, em Atos capítulo 2, diz que esse texto de Salmo 16 aponta para a ressurreição de Cristo. Paulo, em Atos 13, faz a mesma menção apontando para Jesus. Esse texto se cumpre em Jesus. Esse texto aponta para Jesus, um texto messiânico. Salmo 2, mencionado por Paulo, novamente em Atos 13, fala da ressurreição de Jesus. E assim muitos outros textos. Eu fiz citação de 3 apenas. Então a obra de Cristo estava anunciada. Já estava dito que seria assim. Os profetas viram e anunciaram isso, só não desfrutaram de tocar em Cristo e de vê-lo com os próprios olhos. O tempo da igreja primitiva teve esse privilégio. Então a morte e a ressurreição de Cristo são a obra do evangelho de salvação. Esse evangelho salva. Nós não pregamos um Salvador morto. Nós não pregamos um Salvador que ficou retido pela morte. Nós não pregamos um Salvador que se decompôs. Nós pregamos um Salvador que morreu, porque ele pagou pelos nossos pecados, mas ele está vivo. Ele venceu a morte. Um Salvador vitorioso. Um rei que reina desde já e voltará para buscar os seus. Por isso o discurso de Pedro, no dia de Pentecoste, Atos 2, afirmando que Jesus era o cumprimento do que as Escrituras já tinham anunciado. Ele fala sobre a descida do Espírito, fazendo referência a Joel 2, e mais à frente ele diz assim nos versos 21 em diante. Israelitas, 22 em diante. Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus o Nazareno, um homem aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês, por meio dele,
como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram. Nada fora do plano de Deus. Crucificando-o por meio de homens maus, nada fora do plano de Deus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Nada fora do plano de Deus. Tudo se cumpriu em Cristo. E tudo que prometeu, que ainda não aconteceu, acontecerá, cumprindo assim tudo que foi dito. Pregar o Evangelho, então, inevitavelmente é falar da morte e da ressurreição de Cristo. Cruz e sepultura vazia. A punição pelos pecados e a vitória sobre a morte. Toda a obra de Cristo deve ser pregada. A morte e a ressurreição do Senhor. A humilhação e a exaltação do Senhor. Até porque, sem ressurreição, estou repetindo, não haveria propósito para pregar. Vou pregar o quê? Ela seria vã? Apresentaria um Salvador morto? Apresentaria sugestões de autoajuda para esta vida? Que esperança haveria numa pregação sem ressurreição? Como prometeria, como mostraria que há uma vida pós-morte melhor se não há ressurreição? E se Cristo não ressuscitou? E se a morte não foi vencida? Não haveria esperança além desta vida. Os sofrimentos daqui não fariam sentido. Os apóstolos morreram em vão. E os nossos irmãos em Cristo que morreram ao longo da história da igreja e que ainda sofrem em muitos lugares, sofreram em vão. Porque nada adiantou. Não há mais esperança. É o que Paulo argumenta neste capítulo, nos versos 14 e 19. Tudo em vão. Nos versos 5 ao 7, Paulo mostra que além de ter pregado o evangelho completo, morte e ressurreição, como predito pelas Escrituras, o fato foi amplamente testemunhado e atestado. O que Paulo está dizendo à igreja, olha, vocês não estão crendo nisso, mas tem gente para atestar. Há testemunhas que viram Jesus. Há gente que comeu com Cristo ressuscitado. Como assim vocês não creem? Além de eu ter pregado para vocês, ó Coríntios, tem mais de 500 pessoas, conforme o texto diz, que viram, testemunharam, e alguns ainda estão vivos para vocês perguntarem. É sobre isso. Muita gente viu Jesus ressurreto e poderiam ser consultados. Apareceu aos apóstolos, apareceu a Pedro, apareceu a Tiago, e Lucas registra que Jesus apareceu vivo aos apóstolos, dando provas incontestáveis. Olha o texto, Atos capítulo 1, verso 3. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Como assim, ó Coríntios, vocês dizem que não há ressurreição? Como assim vocês estão dando mais valor à filosofia grega do que o evangelho pregado e testemunhado por muitos, com provas incontestáveis? A igreja não teria e não tem nenhuma razão para não crer, para não defender e não pregar a ressurreição do Senhor. Jesus cumpriu tudo que estava escrito a respeito dele. Ele vive. Ele está vivo. Nossos olhos não viram. Nós, nossa geração, os últimos séculos, nós não vimos, mas nós o amamos. Assim como Pedro diz na sua primeira carta, aos seus leitores que também não viram. Vocês não viram, mas vocês o amam e esperam com alegria a redenção que vem do alto. Mesmo sofrendo por um pouco de tempo, e é necessário sofrer, a alegria futura é maior. E vocês amam a Cristo. O mundo vai dizer, e já dizia naquela época, que a ressurreição é um mito, que a ressurreição é uma lenda. Mas muitos viram e comeram com ele.
e testemunharam sua ressurreição. Muitos morreram por pregar Jesus Cristo vivo, o Rei vivo, que foi assunto aos céus. Ninguém morreria por um mito, ninguém morreria por uma lenda. Muitos irmãos nossos morreram por pregar o Rei vivo. Então, ouvir o Evangelho é mais seguro que ouvir as ladainhas do mundo. Porque até hoje, quando vamos explicar o Evangelho, alguns zombam. Como assim ressuscitou? Eu fico com o Evangelho. E ficarei com o Evangelho. Até que Cristo volte. O próprio Evangelho. Então estamos seguros e esperançosos em Cristo. Porque nós cremos nas promessas a respeito dele, de sua morte e ressurreição. Verso 8 ao 11, Paulo, ao falar das testemunhas, ele se inclui o último, o fora de tempo, o nascido tardio, o último que viu Jesus ressurreto. Atos 9, nós temos o registro da conversão de Paulo. Ele estava indo para prender crentes, perseguir a igreja, e tem uma visão no meio do caminho sobre o Jesus glorificado. O apóstolo repete essa narrativa em Atos mesmo, capítulo 22 e 26. Diante da visão de Cristo ressurreto, Paulo foi desarmado. Paulo caiu, ficou cego, foi humilhado para então ser restaurado. Paulo então reconheceu sua pequenez diante do Senhor ressurreto. Ele sabia que não merecia salvação, por isso que ele destaca a graça aqui, nesses versos finais. Ele sabia que não merecia salvação, nem o chamado apostólico. Ele perseguiu a igreja de Cristo. Ele consentiu com a morte de Estevão. Ele concordou com a prisão de muitos. Como alguém tão mau e tão perseguidor dos seguidores de Cristo, ou seja, da igreja, poderia ser redimido, poderia ser salvo? Somente pela graça. É o caso do ladrão na cruz. Ele reconheceu que quem estava ao lado dele era o Senhor. E recebe a promessa da boca do Senhor, que estaria no paraíso junto dele. Então é por graça, não é por obras. É pelo poder da ressurreição que nós somos tirados do necrotério da morte, dos pecados e das nossas transgressões. Que é Efésios capítulo 2. É este poder que nos salvou. Então a ressurreição deve ser considerada pregada. É por causa dessa graça que Paulo foi salvo e comissionado. E essa graça não foi em vão. Ele diz aqui: e a sua graça que me foi, verso 10, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Ela teve resultado, ela produziu, ela não foi à toa. Porque Paulo trabalhou exaustivamente para pregar exatamente o que viu: Cristo vivo, Cristo ressurreto, o Rei majestoso que voltará. Por isso a pregação de Paulo, como ele diz nos versos 3 e 4, é sobre Jesus crucificado, sepultado, mas ressurreto no terceiro dia. Teria que ser no terceiro dia? Sim, porque o mesmo Cristo disse isso. Jonas, séculos atrás, foi sinal de que Cristo ficaria 3 dias no interior da terra e depois ressuscitaria. Essa obra completa pode salvar, porque é sobre o Salvador, é sobre Cristo. Desse modo, então, a pregação não é vã. Mas se a ressurreição for deixada de fora da pregação, a pregação se torna inútil. Sem vida, sem esperança, sem salvação, como Paulo mesmo diz neste capítulo.
Paulo e os demais apóstolos pregavam assim. E a igreja creu. Não deveriam ter dúvidas, e nós também não podemos ter. A ressurreição faz parte da obra de Cristo. Não podemos excluir, sequer pensar em excluir, tamanho poder sobre a morte. Não é uma lenda, não é um mito. Só faz sentido se crermos na obra completa de Cristo. Se crermos num pedaço só e naquilo que nos agrada, que a gente acha que é mais legal, nós não estamos crendo no Evangelho completo. E se não cremos no Evangelho completo, não fomos salvos, conforme Paulo diz no verso 2. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim, tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. A ressurreição é real. O que a gente então aprende nesse trecho? Os detalhes da consequência da ressurreição, Paulo discorre com mais detalhes a partir do verso 12 e vai até o verso 34. O que aconteceria se não houvesse ressurreição? Depois do 35 até o 58, ele vai falar da nossa ressurreição. Nosso corpo novo, o mesmo novo. Mas o que a gente aprende nesses primeiros versos, os primeiros 11 versos? Preguemos todo o Evangelho. Não deem ouvidos às pregações de autoajuda. Joguem fora. Cada dia, isso parece erva daninha, cada dia mais púlpitos estão sendo transformados em púlpitos de autoajuda, em que Cristo não é glorificado, em que o poder dos céus não é dito, em que a morte de Cristo, morte horrenda de maldito, não é falada, em que o poder da ressurreição não é sequer mencionado, quanto mais estudado e detalhado. Joguem fora as pregações de autoajuda, não gastem seus ouvidos, não gastem tempo com pregações, e eu vou botar pregações entre aspas, de autoajuda. E estamos lotados disso por aí. E com fácil acesso à internet, redes sociais e etc., toda hora a gente esbarra em muitas. Filtrem. Filtrem se o que vocês estão ouvindo é Evangelho. Cristo ou o Pai não são gênios da lâmpada. Cristo não morreu para nosso conforto. Cristo não morreu para resolver nossas maluquices. Cristo não morreu para ficarmos ricos. Cristo morreu para nos salvar. E ressuscitou, vencendo a morte, para que nós também pudéssemos vencer a morte. E venceremos, porque ressuscitaremos, por causa da ressurreição de Cristo. É o poder dos céus que habita na igreja. Então preguemos o Evangelho todo. Quando for discipular alguém, quando for evangelizar alguém, quando for pregar ao público, pregue Evangelho. Não gaste tempo com literatura e pregações de autoajuda. Isso não salva, isso não edifica, isso não mata pecado. O que mata pecado é o Evangelho. Por isso nós fomos mortos e ressuscitados em Cristo Jesus para uma nova vida. Então é necessário falar de morte de cruz para perdão e é necessário falar de ressurreição como vitória sobre a morte. Se nós falharmos nisso, nós não estaremos pregando o Evangelho. E isso não está longe. E eu não estou falando de tempo, estou falando de espaço. Isso não está longe. Todo dia esbarramos com vários, muitos, que não pregam o Evangelho. Veja que Paulo começou esse trecho, essa perícope, capítulo 15. Ele diz assim no verso 1, irmãos, venho lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês, ele pregou. Verso 3, antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, ele pregou. E ele termina o verso 11. Portanto, e ele diz no verso 10 que trabalhou muito,
Verso 11: portanto, sejam eles, ele está falando dos outros apóstolos, assim pregamos e assim vocês creram. Olha a importância de pregar o que se deve pregar. Não é pregar o que nós achamos. Eu acho muita coisa sobre muitos assuntos. Eu acho. Tem muitos achismos sobre vários assuntos. Até sobre viagem espacial eu tenho achismo, embora eu não entenda. Mas achismo eu tenho. Pregação não é sobre achismos. Não é sobre o que eu penso sobre alguma coisa. Pregação é sobre a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor aponta para Cristo e sua obra completa. Encarnação, morte de miserável maldito e a vitória sobre a morte, que é a sua ressurreição e sua ascensão aos céus. E o evento que ainda falta, seu retorno, que será terror. Será um dia de terror, mas para nós os salvos um dia de festa, de alegria. Preguemos assim. A pregação então deve mostrar o sacrifício vicário, ou seja, substitutivo, no meu lugar, no teu lugar. A vitória incontestável sobre a morte. Como Paulo diz nesta carta, lá no finalzinho, o texto que todo mundo conhece. Um texto de vitória. É quase zombando da morte. Onde está a morte, a sua vitória? Aonde? Onde está a morte, o seu aguilhão? O instrumento que tocava o boi, pontiagudo. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá vitória por meio do nosso Senhor. Então nós somos mais do que vencedores, por causa de Cristo, porque Ele ressuscitou. Nós ressuscitaremos também. Nós também venceremos a morte, por causa do poder da ressurreição de Cristo. Poder esse que já habita na igreja, como Paulo diz aos Efésios, lá no capítulo 1. Essa é a nossa vitória. Não é nossas obras. Nós fazemos e servimos por gratidão, porque já recebemos essa vitória. A vitória não é fruto dos nossos esforços. A vitória é o que nós recebemos pela graça, por causa da vitória de Cristo, por causa da obra dele, da vitória sobre a morte. O pecado foi vencido. Por isso, há uma nova vida em Cristo, a gente tem poder para vencer o pecado. Por vezes ele vai nos perturbar, aliás, por vezes, todas as vezes ele vai nos perturbar, para que ainda tenhamos comportamentos de escravo do pecado, mas nós somos escravos de outro Senhor, aquele que vive, aquele que venceu a morte e nos deu o poder para vencer os pecados. Essa é a nossa vitória. Essa é a nossa pregação. Cristo morreu, foi sepultado sim, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele vive. Ele vive. Estamos vindo para o culto, a gente passa sempre ali no São Geraldo, tem uma igreja, eu acho que é metodista. E eles, parei no sinal, porque fechou, e eles estavam cantando, não, porque ele vive. Aí eu abri o ouvido do carro, fiquei ouvindo quando o sinal não abria, porque ele vive. Os crentes estão reunidos hoje para cantar, celebrar, pregar que Cristo está vivo. E nós viveremos com Ele. Preguemos isso. Preguemos todo o Evangelho para o perdão dos pecados, para a salvação. Preguemos uma esperança para além desta vida. Porque a morte não é o fim. Há uma esperança real, quase que palpável. Ela não é filosófica, ela não é ideológica. Nossa esperança é uma pessoa que está viva, porque venceu a morte e pode nos dar esperança. Então é nele, na obra dele, na ressurreição dele, que a nossa esperança está fundamentada.
um dia nós tocaremos o Senhor, porque Ele ressuscitou. Nós o veremos face a face, porque Ele ressuscitou. Por isso nosso serviço no reino, por isso nossa pregação, nossa adoração, e adoração não se restringe à música, a adoração é o culto inteiro, é a oração de gratidão, de exaltação, de petição, são as músicas, é a pregação, tudo isso é adoração. Adoração do povo. Nada disso é em vão. Nada disso é sem sentido. Porque a nossa vida está focada em outra realidade. Nossos pés estão aqui, mas nossos olhos estão fitos nos céus, aguardando o nosso Salvador, que voltará. Eu não sei se nossa geração verá, não sei. Mas uma geração verá. E se já tivermos passado, estaremos com Ele. E aí retornaremos com Ele para buscar os outros. E então nossos corpos serão unidos com o nosso espírito e o corpo vai ser diferente, novo, bonitão. Porque Cristo ressuscitou. Eu quero concluir com o texto desse capítulo, lá o último. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Tudo que você faz no reino não é em vão. Se é feito no Senhor, não é vão. Todo o nosso suor, todas as nossas lágrimas, todas as nossas dores no Senhor não são vãs. Porque tudo isso aqui está apontando para uma eternidade com o Senhor. Porque Cristo ressuscitou. Ele está vivo. Amém? Amém. Aleluia, glórias ao Senhor. Cristo ressuscitou. Vamos orar? Senhor Deus de poder, obrigado, Deus, pelo privilégio de cultuar ao Senhor e meditarmos aqui brevemente sobre a ressurreição do Teu Filho. Não foi um mito, não é um mito, não foi uma lenda, não é uma lenda. E a igreja continuará pregando a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, até Ele voltar. É o nosso trabalho, é o nosso serviço. Nós servimos e já sabemos que não é vão o nosso serviço, porque amamos o Senhor. Mesmo que essas últimas gerações não tenham visto, mas outras viram. Outros viram, tocaram, comeram com o Senhor Jesus. Há provas incontestáveis da ressurreição de Cristo. Gratidão a Deus por nos lembrar mais uma vez que a nossa vitória está garantida, porque Cristo é o vitorioso. Obrigado, Deus, por acalentar nossos corações nesse mundo tenebroso em que vivemos. Esse mundo passará, será julgado com fogo, mas nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça, onde não haverá choro, onde não haverá pecado. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. Glórias ao Senhor por isso. E em nome dele, o Rei que vive, que oramos. Amém.